Estamos iniciando mais um episódio do podcast do Thiago Sartorelli, um oferecimento Tex Digital, minha agência de branding digital e funis de vendas que está aqui para potencializar negócios no mundo digital. E o meu propósito com esse podcast é ajudar você a prosperar nas 4 principais áreas da sua vida: a área pessoal, a área social, a área financeira e a área espiritual também. Tudo com base em princípios, em crenças fortalecedoras e em ferramentas que você precisa para conseguir realizar seus sonhos e objetivos também. Hoje eu tenho 2 convidados muito especiais, Guilherme Constâncio e Alisson Batista da Aptitude, a maior referência da cidade que está expandindo para o mercado nacional. E vocês vão saber como durante esse podcast, impactando pessoas através da comunicação. Eles vão falar muito sobre isso, mas já te adianto desde já. A comunicação é uma das principais ferramentas que você precisa para potencializar seus resultados e crescer em qualquer área que você quiser. Gui, Alisson, é um prazer imenso ter vocês aqui. Estou muito grato por vocês terem aceitado esse convite. E bora bater um papo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, cara. Você é um cara fenomenal na nossa história. Eu espero que seja um episódio fantástico para você que está aí nos assistindo. Obrigado pelo convite. Isso pra gente é maravilhoso, falar do que a gente ama, né, de comunicação e sabendo, tendo a certeza do quanto isso impacta todas essas áreas que você falou aí da nossa vida, porque como a gente sempre fala, a comunicação é ferramenta de existência. Com certeza. Show de bola. Conta um pouquinho aí da história de vocês pro pessoal saber. A gente se conhece um pouquinho aí, mas tem gente que vai assistir que não conhece, tem outras pessoas que vão assistir porque já admiram muito o trabalho de vocês e as pessoas maravilhosas que vocês são também. Então, vamos lá. Sim, com certeza. Se quiser, eu posso até começar aqui, acho que né? faz todo sentido você começar. É legal porque a forma da gente falar a nossa história tem toda uma transição, né? Começa com um pouco com a minha história e depois passa para a do Guilherme. Que legal. Mas um ponto até curioso da história da Aptitude, da minha história, é que quando as pessoas veem a Aptitude como ela é hoje, escola de comunicação, as pessoas tendem a achar que a gente é formado em comunicação, né? E eu sou formado em engenharia de produção. Me formei lá em 2014, fiz todo o processo, trabalhei em empresas nessa área, nesse departamento de engenharia. E o que foi interessante é que eu aprendi bastante sobre a área de engenharia, mas eu sabia que aquilo não era o que eu iria fazer para o resto da minha vida. Então eu ficava naquela confusão mental que talvez quem está nos ouvindo aqui às vezes esteja passando, que é, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu estou aqui porque eu sei que eu preciso, sei lá, fazer uma faculdade, mas eu não sei o que eu vou fazer. E eu estava nesse momento. Eu só sabia que eu gostaria muito de empreender. Era uma área que eu já estava fazendo networking, ia para eventos de empreendedorismo, de startups, tentando entender melhor esse mundo. E durante esse processo, eu entendi que eu precisaria ter mais bagagem, ter mais experiência para exatamente saber com o que eu iria empreender. E foi por causa disso que depois que eu acabei a faculdade, eu comecei a buscar trabalhar em multinacionais. Uau, e aí comecei a buscar processos seletivos para trabalhar nessas empresas. E uma dessas empresas especificamente fui passando de todos os processos internos, né, desse processo seletivo. Existiam os processos online, depois os processos presenciais, né, todo um filtro ali para que eles conseguissem pegar os melhores candidatos. Consegui chegar nas etapas presenciais, passei de uma etapa específica de dinâmica de grupo e fui para a última etapa. E nessa última etapa era uma etapa em que a gente estava lá com os diretores da multinacional, com várias pessoas, e a gente tinha que responder perguntas de improviso. Perguntas como economia, política, sustentabilidade, sobre a própria empresa, inclusive. O diretor fazia essa pergunta e um dos candidatos levantava a mão para responder. Mas como era um lugar gigantesco, como que a gente tinha que responder? A gente tinha que responder com o microfone na frente de todo mundo e de todos os diretores em 2 minutos. E a gente não sabia que isso ia acontecer até o momento de estar lá. Então foi totalmente surpresa no momento e não tem como, por mais que você se preparasse para uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, você treme na base. Nesse momento eu consegui responder, mas eu não consegui responder como eu gostaria, transmitindo a segurança daquela resposta. E o resultado disso foi não conseguir passar. Entendi. Cheguei na última etapa, eram 3 candidatos para uma vaga e eu não consegui passar. Isso sim me gerou muita frustração, porque pior do que você não passar, você chegar quase lá e não passar. Porém, isso me ensinou muito e isso me fez tomar uma atitude que eu preciso melhorar minha comunicação, porque eu vi que era isso que tinha me travado. Na época, na verdade, eu falei que eu precisava melhorar minha oratória, né?
E aí eu busquei cursos para que eu pudesse, no ano seguinte, passar pelo mesmo processo seletivo. Tinha gostado muito da empresa e tal. E aí, fazendo esses cursos, eu comecei a voltar um pouco lá na época da escola, na época da faculdade. Porque todo mundo fala que existe o sistema de ensino tradicional da escola, né? Em que a gente não aprende várias coisas que são essenciais para a nossa vida, como, por exemplo, finanças, como, por exemplo, comunicação e várias outras coisas, né? E aí eu comecei a perceber, fazendo os cursos de oratória, que existia um sistema de ensino tradicional de oratória. Por quê? Porque eu fiz cursos diferentes, de pessoas diferentes, que nem se conheciam, mas existia um padrão, existiam coisas muito próximas ali, e às vezes coisas que não faziam sentido, coisas que ao invés de ajudar, acabavam piorando a situação da pessoa. Como, por exemplo, tentar fazer com que todo mundo ali daquele curso se tornasse uma pessoa extrovertida, uma pessoa enérgica, sendo que hoje nós temos a plena consciência de que existem os perfis comunicativos, existem pessoas que sim são enérgicas, existem pessoas que não, e que isso não é um problema, ela não precisa deixar de ser quem ela é para se comunicar bem. Mas nos cursos eu comecei a perceber que isso acontecia. Ao mesmo tempo, comecei a perceber pessoas próximas a mim, amigos, familiares, que também perdiam oportunidades como eu perdi, mas oportunidades diferentes, não necessariamente oportunidades de trabalhar numa empresa, mas que havia algo em comum, que era a comunicação. Então a pessoa perdia a oportunidade porque ela não tinha uma boa comunicação, ela era extremamente capacitada, extremamente inteligente, só que ela perdia lugar para outras que se comunicavam melhor. E isso era uma frustração muito grande, porque a pessoa dedicava muito tempo de estudos e tudo mais, e no final das contas ela percebia que isso não era o suficiente. E aí disso veio essa vontade, né? Novamente tornou aquela lembrança que eu tinha na faculdade de querer empreender, mas não saber com o quê. E aí nesse momento eu falei assim, cara, esse é um problema que eu tô disposto a investir tempo, a investir dinheiro para resolver. Fantástico. Porque é algo que eu passei, é algo que eu entendo muito, passar na pele, e ao mesmo tempo é algo que eu entendi o como é feito hoje, entendi as possibilidades e oportunidades de se fazer diferente, de se fazer melhor, para que de fato a pessoa adquira a habilidade de comunicação sem deixar de ser quem ela é. E disso surgiu um projeto chamado Aptitude, porém, obviamente que uma coisa é falar, quero resolver esse problema. Outra coisa é falar assim, beleza, mas você é engenheiro de produção, como você vai fazer isso, né? E aí disso houve um mergulho, um autodidatismo, digamos assim, em entender melhor como funciona oratória, como funciona a comunicação, de estudar mais sobre isso, mas principalmente estudar como os adultos, como as pessoas desenvolvem habilidades. E aí a junção disso com esse background de processos da engenharia de produção se tornou um produto que veio a ser o nosso primeiro produto, que a gente pode falar melhor depois. E durante esse processo eu falei, cara, eu não consigo fazer isso sozinho, porque se a gente prega aqui que uma coisa muito importante é a pluralidade de perfis, eu tenho o meu perfil, mas eu preciso de uma outra pessoa que não seja do meu perfil e que ame comunicação assim como eu. E aí fui vasculhar um pouco mais em algumas redes que eu tinha e acabei encontrando o Guilherme, mas não vou falar um pouco mais, porque eu acho que na história dele ele já vai falar como a gente se encontrou aí, né, Gui? Fantástico. Eu gosto de pegar alguns ganchos, né? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo ou ouvindo o podcast deixam passar alguns pontos assim que a gente não pode deixar passar, né? Com a história do Alisson a gente já pode aprender muita coisa. Com esses poucos minutinhos que ele falou aqui, a gente pode aprender muita coisa sobre prosperidade, sobre como prosperar. Então, à medida que o Alisson conta a história dele, ele revela certos princípios que ele respeita, ele revela um padrão mental de comportamento, né? E ele revela várias coisas que quem está acompanhando tinha que pegar papel e caneta agora e anotar, né? Então, uma primeira coisa que eu observei aqui, que ele já trouxe logo no começo da história profissional dele, que ele foi fazer uma faculdade, durante a faculdade ele tinha aquela dúvida, cara, será que é isso que eu quero? Não sei se é isso que eu quero ainda. Eu sei que eu quero empreender, mas não sei se é na área de engenharia de produção e tudo mais. E para muitas pessoas que com certeza estão passando por algo assim também, a gente pode ver que aquela etapa da vida dele, por mais que ele não seguiu algo especificamente naquele ramo de engenharia, muita coisa do que ele aprendeu foi útil, que foi inclusive a conclusão que ele fez agora, falando de processos, que engenharia de produção é algo que fala muito de processos. Então foi útil, ou seja, nenhum aprendizado é desperdiçado,
né? Eu fiz faculdade de Direito, tô muito distante de trabalhar em alguma coisa na área do Direito, mas muita coisa que eu aprendi fez total diferença para mim, inclusive de descobertas pessoais, né? Ele falou também sobre a diferença de perfis comportamentais em relação à comunicação. Então, eu ouvi muitas vezes na minha vida pessoas que entendem que comunicação é um dom. Ah, você tem o dom de falar bem, né? Você nasceu com isso, você é um comunicador nato. Ah, você tem que ser palestrante porque você tem o dom. E algo muito importante que as pessoas precisam aprender, tanto sobre comunicação, como sobre vendas, como sobre negócios, como sobre qualquer outra coisa. A comunicação é uma habilidade que se aprende, independente do perfil comportamental, não é isso, Alisson? Com certeza. E outra coisa que a gente pode aprender, ele passou por um dia de frustração. O que você faz quando você tem um dia de frustração? Pode ser que outros colegas que estavam ali naquele mesmo dia passaram por uma frustração semelhante à dele, e alguns podem ter saído dali, nossa, nunca mais eu quero ter a experiência de falar na frente de ninguém, ou tô longe de passar de novo por esse processo seletivo. Então, esse padrão de comportamento é um padrão mental de superação. É uma habilidade de inteligência emocional, que você vai e fala, não, cara, se eu não conseguir agora, porque tem uma habilidade que eu preciso dominar. E essa ele identificou que era da comunicação. Então, ele foi atrás de dominar aquela habilidade, a vida tomou outros rumos, mas ele prosperou. E se uma frustração aconteceu na vida dele, serviu para ele identificar qual foi a falha, qual foi a dificuldade que ele tinha para que ele pudesse masterizar aquela dificuldade e superar em outros momentos para chegar no nível que ele queria de empreender e ter sucesso, como de fato eles têm muito agora. Então, só esse apanhado aqui que eu gosto de fazer de vez em quando, o pessoal pegar e anotar. A gente pode aprender aí sobre superação, a gente pode aprender que comunicação é como qualquer outra, uma habilidade treinável, que se você não sabe, você tem que treinar, e eles são as melhores pessoas que existem para você se aproximar e poder aprender sobre isso. Enfim, se você está vivendo algum tipo de experiência de aprendizado que você acha que não é para você, pode ter certeza, isso vai ser útil em algum momento, vai fazer sentido na sua história em algum momento. Só continua, né? Segue o fluxo, é isso aí, Alisson. Exatamente, exatamente. E aí depois eu busquei pessoas para me ajudar, encontrei o Guilherme, e acho que a partir daí o Guilherme já pode falar da história dele até chegar nesse momento que a gente se encontra e que a gente inicia esse projeto juntos. Legal. Muitas pessoas buscam, quando vão empreender, quando vão criar alguma coisa, um negócio, né? Buscam por aí quais dores podem ser resolvidas, que nicho pode entrar, de como estruturar um modelo de negócios para de fato ganhar dinheiro. Mas muitas esquecem que talvez empreender com algo que não toca a tua alma pode fazer com que você viva uma vida que pode ter até dinheiro, que pode ter até um resultado, mas que talvez não tenha ali amor envolvido, que talvez não tenha ali a tua essência envolvida. Então, o que eu mais tiro de lição da história do Alisson, eu vou contar a minha aqui, é que nós decidimos empreender com a nossa própria dor. Entende? Uau. A dor que a gente viveu em toda a nossa vida, inclusive, desde criança, jovem, até a idade que a gente tem hoje, e ainda passamos por essa dor da comunicação, e o mais incrível é isso, porque é natural conviver e lidar com isso. Uma vez que a gente entende o que de fato acontece quando um ser humano sofre dessa dor, é mais genuíno ajudar outros seres humanos que têm a mesma dor. Então, por que a gente passa tanto tempo tentando estruturar algo que não é genuíno e que talvez na hora que chegar um cliente não chega com tanto impacto a esse cliente, talvez não transforma a vida desse cliente, o que no caso é um grande propósito de qualquer negócio, de alguma maneira profundamente impactar a vida de um cliente. Sensacional. Né? Fantástico. E sobre a minha história de dor, então, desde criança, eu apesar de ser da música, e acho que nisso a gente tem uma sinergia, né? Eu brinco que eu nasci na música, desde muito pequeno eu me envolvi com música. Música eu acredito que foi minha primeira forma de manifestar, de comunicar alguma coisa, mas eu não tinha noção alguma que tinha esse simbolismo na minha vida, a música. Procurei até, inclusive, participar de momentos na arte onde eu poderia, mais do que a música, expressar a minha pessoa, e aí então eu entrei para teatro musical, trabalhei com isso, e ainda adolescente, né? Isso aconteceu comigo muito jovem. E apesar dessa toda trajetória na arte, eu sempre tive problema com comunicação. Era muito difícil para mim me expor. E ainda é, de certa forma, né? Mas muitas vezes na minha infância, na minha adolescência, crescendo como um ser humano, muitas vezes eu me esquivei de situações onde eu precisava me comunicar, mas eu não sabia como. E esse não saber como me deixava totalmente inseguro, porque eu ficava prestando muito mais atenção, com foco mais no outro, no que o outro vai pensar, no que o outro vai me julgar, e esquecia dos meus talentos em relação a isso. Porque
como você diz dom, né? Não que eu chame de dom, mas todos têm alguns talentos, né? Que você desenvolve ao longo da sua vida. E comunicação pode ser um talento. Aliás, depois eu tenho uma questão para trazer de comunicação, Legal. que naturalmente é um talento de qualquer ser humano e eu explico por quê. Provo por quê. Mas voltando à minha história, eu não tinha percebido esse meu talento com comunicação, no caso, eu desacreditava disso, e eu sempre fui uma pessoa um pouco mais quieta, é um reservado não tão bom, sabe? É um reservado do tipo, deixa os outros passarem na minha frente. E chegou uma hora que eu comecei a questionar isso pro meu futuro, entende? Eu tava com 16 anos de idade, ainda bem que eu tive uma reflexão tão cedo, e me projetei no meu futuro, né? E eu me projetei como alguém que, em qualquer carreira que eu estivesse, eu teria que de alguma forma expor o meu conhecimento, teria que de alguma forma me relacionar com as pessoas. E fica a grande questão, independente da carreira que você segue, independente do que você quer pro rumo da sua vida, pro futuro da sua vida, você não vai se esquivar, você não vai conseguir fugir a vida inteira de se relacionar com as pessoas. E, obviamente, quanto melhor você se relaciona com as pessoas, mais você tem oportunidades na tua vida. E eu posso provar isso depois também, que tem um cálculo até quase que matemático para provar que você, quanto mais se comunica, mais oportunidades tem. E foi nesse momento em que eu questionei, falei, cara, pro meu futuro, independente do que eu me tornar, eu preciso ter uma habilidade que me diferencie. E foi nesse momento, onde de uma forma um pouco dolorosa, mas ao mesmo tempo muito motivado, e eu acredito que quando você se projeta no futuro que você tanto sonha e tem motivação para mudá-lo, nada te trava. E eu falei, eu vou transformar minha maior dor no meu maior talento. Foi com a minha comunicação. E eu não tinha investimento, talvez dinheiro ali para investir em cursos. E com 16 anos eu encontrei um negócio chamado Campeonato de Oratória. Uau. Então é basicamente um campeonato mesmo. Então os meninos, meninas da minha época brincavam em campeonatos de futebol, campeonatos de vôlei, enfim. E a minha bola era o microfone. Então eu participava de campeonatos de oratória, onde eu tinha que discursar sobre um tema específico de 3 a 5 minutos, atendendo 15, 20 critérios que eram avaliados por jurados. Então é um campeonato mesmo, é como se fosse uma palestra avaliada. Então você tem ali um público te olhando, pessoas que estão te avaliando normalmente, né? Compreendendo o que você está falando, mas uma banca de jurados, como se fosse um TCC, só que um pouco mais complicado, porque você tem inúmeras regras que você tem que pensar na hora, você não pode usar slide nem nada. E você, naquele campeonato, precisa então acumular pontos, né? Que são boas avaliações dos jurados. Isso comigo com 16 anos. Então, um ponto importante aqui é que eu fui do 0 ao 100, né? De uma pessoa extremamente tímida, travada, quieta, né? E muitas vezes incomodada com se expor, a uma pessoa que falou assim, eu vou mudar minha vida e vou já encarar um campeonato, né? Não que eu recomende essa maluca transição, um pouco cara de pau, assim, da minha parte, falar, eu vou lá me meter e vou fazer. E foi muito doloroso, inclusive, e isso foi um processo que é difícil você falando, nossa, mas calma aí, eu vou me expor, caramba, nossa, já é duro pra 10 pessoas, imagina pra, sei lá, eu imaginava que ia ter 100 pessoas ali no meu primeiro campeonato. E pra mim me doía muito aquilo. Então não é que você precisa virar o jogo de um dia pro outro, né? No caso não foi de um dia pro outro, foi mais ou menos um mês assim, mas ainda é um pouco tempo, né? Então os pequenos passos durante a tua jornada já podem valer muito. Mas então, no meu caso... seu tempo de preparação pro campeonato foi um mês? Foi um mês. Cara, um mês é... quase nada, então. Foi 30 passos de uma vez só, né? Mas não que isso seja uma regra, mas que às vezes eu tiro uma lição disso, que muitas vezes na vida, quando você tem um forte objetivo, um foco muito extremo, você se projeta em algo que você sonha, você tem muita vontade mesmo de atingir aquele sonho, de visualizar na vida real aquilo que você tanto sonhou, nada te trava. E foi naquele momento em que meu maior medo, uma extrema preocupação de sentir vergonha, de ficar envergonhado na frente dos outros, de ser avaliado, de ser julgado. Naquele momento, aquilo ali ficou ofuscado, ficou de lado, pelo tanto que a motivação me consumia. Então, que fica uma questão muito importante para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que quando você tem algo muito concreto assim que você quer atingir na tua vida, aquilo que é medo, aquilo que te trava, pode ser ofuscado pelo tamanho da tua motivação. Fantástico. E aí foi nesse momento que eu encarei esse concurso, né, esse campeonato. E aí, como eu falei, eu imaginava que ia ter 100 pessoas lá. Num dia antes, eu falei assim, já era, sabe? Assim, já tá tudo zoado mesmo. Fiz o que eu podia fazer. Se tiver 100 pessoas lá, eu vou passar vergonha na frente das 100, mas vai ser algum aprendizado, já encarando assim, né? Não fui lá pra ganhar, mas fui lá pra aprender. E até porque tinha, assim, campeão, tem campeonato, né? Mas eu cheguei lá e tinham 750 pessoas me olhando. Meu Deus! Era um anfiteatro gigante. Aí eu falei, pelo amor de Deus, já acabou minha vida aqui. Se tinha algum bloqueio, tem que quebrar agora. Já era, se vira. 750 pessoas na sua frente.
Eu não caí pra trás, não aconteceu nada demais, não desmaiei, ainda bem. É nesse momento que a gente confia muito no corpo, né? Que segura a gente, apesar de tantas coisas sendo manifestadas ali, mão tremendo, respiração ofegante, coração batendo mais que tudo. Mas naquele momento eu falei, eu vou enfrentar isso e vou colocar o meu melhor aqui. E essa é uma decisão muito importante. Não é ser o melhor, mas colocar o seu melhor. Então, naquele momento eu coloquei o meu melhor. O tema do discurso, né, a gente tinha um mês para estudar, como foi o caso que eu falei para você, só que eram 2 etapas no mesmo dia, uma etapa que é classificatória e a etapa final. E na etapa final, se você passasse por essa etapa, você não tinha mais um mês para pensar no próximo discurso. Você ia para uma salinha e esperava te chamar, que daqui 10 minutos você ia entrar para falar sobre um outro tema. E esse é o ponto. O outro tema você sabia antes de entrar no palco. Caraca, meu. Você se preparava. Um me preparava, mas o a final você nem é sabia assim. qual era. A final vai lá e mostra que você é bom mesmo, que você tá na final, né? Meu Deus, que louco, E cara. eu passei pra final. Então, de 20 pessoas, eu fiquei entre as 5 finalistas. Uau. Então, isso já foi um tapa na minha cara, né? Daquela pessoa que não confiava muito em si e que naquele momento teve que se virar e talvez pela motivação se virou e colheu um resultado disso. E aí, na final, é engraçado, porque os 5 ficaram realmente numa salinha, você sorteava, você vai ser o primeiro, você vai ser o segundo e tal, ia lá e discursava. E o tema era o mesmo pra todos? Não, é o mesmo para todos, exato, mas você ficava sabendo na hora. Você ficava sabendo justamente antes. Era mais ou menos assim. Na minha vez, que eu fui o quarto, se eu não me engano, o penúltimo, eu cheguei na porta do anfiteatro, era uma escadinha assim até o palco, né, que é aquele que é para baixo, assim, né? E eu lá em cima, e a pessoa fala no meu ouvido, o tema assim, 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 assim. E não é tema do tipo, sei lá, por que ser grato? Não é esses temas que a gente pode falar com base em experiências pessoais. São temas do tipo, como a política influencia em tal coisa, entendeu? Tinha que ter um certo conhecimento, uma bagagem ali pra poder... Tinha que não só ter um conhecimento, mas conseguir relacionar coisas que talvez não são tão fáceis de relacionar. Entendi. Tipo, liberdade com política, coisas que você... Exige que você tenha um posicionamento, Cara, exige que que louco, você... hein? Entende? Nossa, E para um moleque muito de legal. 16, 17 anos, é claro que era um tema adaptado, né, para que um jovem pudesse discursar, mas não era uma coisa tão fácil, até porque adultos talvez não conseguiriam falar com tanta firmeza e sendo avaliados naquele momento. E aí eu só sei que eu desci as escadas assim até o palco, assim, seja o que Deus quiser, eu vou falar o que tem aqui na minha cabeça sobre isso, vou responder, vou atender uns princípios da comunicação que eu aprendi, porque eu passei um mês quase que sem dormir, estudando muito sobre comunicação, até porque eu não era formado, tinha 16 anos, e fiquei em segundo lugar na classificatória geral. Meu, que legal. Então isso pra mim foi uma lição, primeiro sobre a motivação, que ela te ofusca o que talvez te trava nos momentos onde você mais precisa se vencer, diria assim, dar o seu melhor. E eu de fato encontrei o caminho, pelo menos eu senti o gosto do que é transformar a sua maior dor no teu potencial maior talento. E foi daquele momento em que eu saí do palco, que eu saí de tudo, eu falei, cara, olha, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, mas eu sei que eu quero melhorar minha comunicação de fato. Eu sei e eu quero me tornar um comunicador que surpreende as pessoas pela forma que se comunica. E isso aqui que você está vendo hoje era totalmente o contrário do meu lado. Não tinha essa facilidade ou não tinha a forma de conectar assuntos e, enfim, discorrer sobre isso. Extraordinário. E aí eu comecei a participar de vários concursos, vários campeonatos, e começou a acontecer um ponto interessante na minha vida, que foi que eu já tinha 18 anos, já estava um pouco mais velho, já tinha passado por bastante experiências, né, em relação a essa de me expor, de campeonato, de ser avaliado, então já tinha, diria, uma casca de como é difícil e ao mesmo tempo de preparação para isso. E alguns empresários que estavam na minha rede começaram mesmo muito jovem, começaram a me convidar para, você não consegue falar sobre oratória lá para minha equipe? Parece que a galera ali não tá conseguindo falar bem, né? Precisa se expor por vídeo e não tá conseguindo. Isso há anos atrás, né? Vamos falar aí que quase 10 anos atrás, 8 anos atrás. Como que eles ficaram sabendo que você se comunicava assim? As pessoas comentaram porque você participou de um evento e tal? Como foi isso? Posso responder você daqui a pouco? Pode. Já deixo uma antecipação aqui para que você preste atenção nos próximos minutos. Talvez no próximo minuto mesmo. Rapidamente, quando eu fui convidado pelo primeiro empresário, eu neguei o convite. Porque eu falei, tá preparado para isso? Eu não tenho faculdade alguma para isso, acabei de me formar na escola. Como que eu vou poder ajudar alguém? Então eu duvidei daquilo que eu aprendi por 2 anos. Não é? Porque eu achava que eu tinha que ter uma certificação para ajudar alguém. Me prendi numa prova de que eu sei. E não foquei no que eu realmente aprendi nesse trajeto. E então eu neguei aquele convite. Foi ali que eu me questionei. Falei assim, eu não tinha que ter negado esse convite não. Eu tenho conhecimento.
e eu fiquei me esperando me provar para essa pessoa. Então, aquilo me doeu muito, e foi quando eu comecei a buscar por cursos, por treinamentos de oratória. Eu era geralmente, assim como o Alisson buscou, né, e ele falou da história dele, eu era o sempre mais novo da sala, nunca tinha conhecido o Alisson ainda até aquele momento, e eu com 18 anos na sala com gente com 30, 35, 40 anos aprendendo sobre oratória. E naquele momento eu me senti muito... Apesar de estar num lugar onde eu poderia aprender muito, eu me senti não bem cuidado, né? Eu senti um certo descaso com a minha pessoa enquanto aluno, o que é um pouco estranho, né? Quando a gente fala de educação, quando a gente fala de treinamentos, porque a gente vai para um treinamento como aluno para quê? Para aprender, para de fato viver uma experiência onde a gente possa sair de lá uma pessoa melhor. E eu frequentava alguns cursos em que tinham 100, 200 pessoas, eu sentava numa fileira que o palestrante, mentor, nem sabia quem era eu. Então eu sentia ali falta de cuidado. Eu aprendi uma metodologia que eu não aplicava para nada na minha vida, eu só me sentia ali executando mecanicamente algumas palavras, executando alguns discursos que na verdade não serviriam para nada. E eu me sentia, como o Alisson disse, sendo transformado num padrão de comunicação que na verdade ele só serve para prender você na sua própria cabeça, na sua própria mente, para aprisionar você e muitas vezes te coloca frente a frente com o que você não pode se tornar, esse padrão. E foi ali que eu comecei até a desistir de me comunicar, porque é como se os treinamentos estivessem me destreinando, o que é muito estranho, né? Esse padrão de ensino de oratória. E aí, trazendo o grande episódio onde nós dois nos conhecemos, e eu venho para responder a sua pergunta de como que as pessoas souberam de mim. Existe uma tese que eu defendo, que nós defendemos, que pessoas são oportunidades. Muitas vezes você não chega até a oportunidade que você tanto deseja, muitas vezes você não conquista o que você tanto deseja na tua vida, seja na tua carreira, seja na tua vida pessoal, porque você está buscando essas oportunidades nos lugares errados. Como se fosse possível encontrar uma oportunidade numa esquina, como se fosse possível pegar uma oportunidade na mão. Mas muitas vezes o tanto de dinheiro que você espera ganhar, a carreira que você espera construir, a vida que você espera construir e que você sonha e espera alcançar, muitas vezes não é possível você pegar isso numa mão. Não é possível você ter uma trajetória, uma linha reta tão perfeita para chegar naquele resultado, naquele objetivo. E por não entender que não é uma linha reta, por não entender que a gente não encontra tão facilmente, que a gente não chega tão facilmente até lá, a gente, de certa forma, procura nos lugares errados ou, ao mesmo tempo, pode até desistir de conquistar a oportunidade que a gente tanto deseja. E aí eu tenho uma mensagem. Muitas vezes você não encontra as oportunidades porque você não está procurando pelas pessoas que vão te levar até as oportunidades. Então, se você parar para pensar durante toda a tua história, a história da humanidade, a gente não estaria vivo aqui com toda essa infraestrutura, com toda essa tecnologia, se não fosse pelas pessoas lá há um pouquinho tempo atrás, né, durante as cavernas, se essas pessoas não se juntassem em grupo. Então, desde o início da humanidade até os dias de hoje, se não houvesse uma ferramenta que agrupasse as pessoas e permitisse o relacionamento entre elas, nós não estaríamos aqui. A comunicação, eu costumo dizer que foi a maior arma do ser humano. Assim como a gente precisava de uma arma para dominar um animal, né, há milhares de anos atrás e se alimentar, a gente precisava de uma arma para poder se relacionar com as pessoas e utilizar desse relacionamento, dessa confiança estabelecida entre as duas pessoas para que a gente pudesse construir uma comunidade, para que a gente pudesse construir uma sociedade. E muitas vezes a comunicação foi uma arma de ódio, onde com ela a gente criou e iniciou guerras, e ao mesmo tempo foi uma arma de paz, onde a gente pôde parar e travar e, de certa forma, apaziguar uma grande dar uma trégua a uma guerra, entende? Então, se ela é uma grande arma que te permite conectar com as pessoas, como você tem usado essa ferramenta, essa arma, entende? E naquele momento em que as pessoas me encontraram, eu pude ver na prática isso. Quando você se expõe mais, quando você mostra a tua mensagem, quando você, de fato, decide ser bem visto pelas pessoas, as pessoas estão te vendo. E mais do que só ver você, se você consegue com a tua comunicação mostrar o quanto você sabe e defender que as pessoas te admiram, te veem com bom sentido, você vai ser mais que lembrado, você vai ser incluído por essas pessoas nos planos delas. Fantástico. E é por isso que você acaba conquistando mais oportunidades. Então, de fato, você fez uma pergunta, né? Onde que as pessoas me conheceram? Eu não sei dizer aonde exatamente, mas eu sei dizer que se eu não tivesse realizado um movimento de me expor na minha vida, talvez nenhuma dessas pessoas soubesse o meu nome.
entende? Sensacional. E foi assim que, inclusive, nós dois nos conhecemos. É engraçada a nossa história como sociedade, porque eu e o Alisson, nós nos tornamos amigos depois de sócios. Basicamente, a gente se tornou sócio sem se conhecer. Porque em um desses concursos, o Alisson ficou sabendo da minha existência. Então, de um dos concursos, campeonatos que eu participei, eu tinha 18 anos, o Alisson ficou sabendo da minha existência e do nada, um domingo de manhã, chega uma mensagem no meu WhatsApp: oi, eu sou o Alisson, fiquei sabendo de você, pela pessoa tal que mandou o teu contato. Queria marcar um bate-papo com você, um café, pra gente falar sobre um projeto que talvez pode ser legal pra você. Que legal, cara. E aí casou tudo, porque naquele momento nós dois estávamos evoluindo a nossa comunicação, mas a gente não sabia isso ainda, antes do café. E ao mesmo tempo nós dois estávamos fazendo treinamentos e estávamos insatisfeitos com os treinamentos existentes de oratória, com a metodologia de ensino, mas a gente ainda não sabia disso também, até o momento do café, onde a gente pôde não só falar o que cada um sentia um pro outro, que a gente estava evoluindo, que a gente tinha essas dores, que a gente tinha esse inconformismo com o padrão tradicional de ensino de cursos livres, de treinamentos, e aí naquele momento a gente assumiu um pro outro que a gente queria tornar real um projeto, que é a própria Aptitude, que começou com uma turminha teste, né? Será que vai ser bom, né? Para 10 pessoas. Avalia aí, gente, se vai ser bom. Isso há 2016, 2017. E hoje aí com mais de 5 mil alunos, não só na nossa região, mas em todo o Brasil e até fora do Brasil. Então, é um projeto que nasceu de uma dor genuína, de uma sociedade genuína, com perfis complementares, com histórias relativamente parecidas, que hoje pode ajudar pessoas que se identificam com a mesma dor, com a mesma busca, com a mesma vontade e motivação para evoluir. Espetacular. A gente pode perceber e aprender com o Gui que houve uma ação de enfrentamento contra o bloqueio dele. E a maioria das pessoas fazem exatamente o contrário. Eu tenho um bloqueio, eu tenho uma dificuldade, então eu vou me distanciar disso, não vou vencer isso, porque não, eu não consigo, eu não sou bom, né? Isso não é pra mim, isso é pra quem, né, enfim, tem uma predisposição pra isso não é pra mim. E ele não, ele teve uma ação de enfrentamento. Ele identificou que ele tinha um problema, ele fez o quê? Ele falou, eu vou resolver. Né? Eu tenho dificuldade com comunicação, eu sou talvez um pouco retraído, né? Eu sei que eu preciso sair dessa, então o que eu vou fazer? Eu vou achar um alvo. Aí é o segundo aprendizado, né? Como praticar uma ação de enfrentamento? Talvez quem tá ouvindo, pô, Thiago, legal, eu sei agora que eu tenho um bloqueio, eu preciso praticar uma ação de enfrentamento. Como fazer isso? O Gui falou, com um alvo. Então ele pegou um campeonato, que é um baita alvo, né? Alguém que tem uma dificuldade, falou, eu vou participar de um campeonato e eu vou dar o meu melhor nesse campeonato. Terceiro aprendizado, o melhor dele é interno. É algo de praticar a sua própria excelência. Quando você pratica a sua própria excelência, automaticamente você sai da lei da média. Quando ele deixou de se concentrar no comportamento dos outros e deixou de se concentrar no que as pessoas pensariam a respeito dele e se concentrou no desenvolvimento das próprias habilidades, buscando uma autossuperação, então ele atingiu um resultado muito melhor do que ele imaginava que conseguiria. Ele estava preocupado, meu Deus, como eu vou me apresentar na frente de 100 pessoas? Chegou lá, eram 750, e ele ficou em segundo lugar, porque houve ação de enfrentamento, teve um alvo e teve uma busca interna de autossuperação. Outra coisa que ele disse muito importante, a comunicação é a principal arma do ser humano para a construção de relacionamentos, como também para a destruição de relacionamentos, né? E eu costumo dizer que todo conflito surge a partir de uma má comunicação. Todo conflito. As piores guerras já existentes no mundo começaram a partir de uma má comunicação. Alguém com bloqueios emocionais, com problemas e se comunicou de uma forma equivocada e aí, de acordo com a grandeza de poder de cada um, surgiram catástrofes inesquecíveis, né? Que nós buscamos nunca mais repetir. E ele, quando eu disse sobre negócios também, falou sobre propósito. Você começar um negócio que você tem paixão por ele, que faça sentido de fato você transformar a vida das pessoas através daquilo. Sensacional. Eu tô aqui coletando esses aprendizados, armazenando e compilando para o pessoal poder anotar aí também. Fantástico. Conta um pouquinho mais aí dessa conexão de vocês, como que começou a Aptitude, né? E, enfim. Bom, eu acho que tem esse primeiro passo, que foi quando eu conheci ele através desses concursos de oratória, campeonatos de oratória, e eu estava realmente procurando uma pessoa de palco mesmo, uma pessoa mais extrovertida. Eu sou uma pessoa mais introvertida, né? Mais da área de exatas e tudo mais, eu costumo falar que foi assim, foi por Deus, porque assim, qual a probabilidade de você chamar uma pessoa que você nunca viu na vida, você conversa e nessa primeira conversa você já propõe uma sociedade e dá certo?
é muito incrível difícil, isso. sabe? Mas 5 assim, anos, né? Até hoje a gente nunca exato. brigou. Exato. Isso é incrível. E foi fantástico, deu muito certo. Tem a complementariedade, ao mesmo tempo que tem a humildade dos dois lados, Cara, fantástico. de saber que, assim como qualquer relacionamento, o relacionamento ele dá certo quando você sabe que nem tudo é sobre você, em que alguns momentos você cede, em que outros momentos a outra pessoa cede, e tudo em prol de algo em comum. Seja uma empresa, seja um relacionamento dentro de casa, por exemplo. Né? E isso aconteceu de forma muito natural, né? E isso foi muito bom. E ao mesmo tempo, isso aproximou as pessoas de nós. Então, o que acaba fazendo com que as pessoas se identifiquem com a Aptitude, né? Com o Alisson, com o Guilherme e com a nossa equipe, é porque a gente vive exatamente isso que a gente fala. As pessoas percebem muito isso, essa verdade, e a gente não iniciou um projeto simplesmente falando assim: eu gosto de pão, então vamos abrir uma padaria? Não, a gente passou por um processo, a gente entendeu que existia um problema ali e que a gente entendeu que a solução para esse problema não existia, não estava acontecendo. Ou as pessoas que se propunham a resolver esse problema não estavam resolvendo da melhor forma possível, que eram as escolas ou as pessoas que faziam cursos de oratória. E aí, baseado nisso, a gente criou algo, a gente montou algo totalmente diferente, né? Que é baseado em pilares, em princípios que a gente acredita que abraçam todo mundo, que abraça todo tipo de pessoa e que faz com que a pessoa tangibilize e perceba que é possível ser uma boa comunicadora e ser melhor do que a pessoa é hoje, sem cometer o maior erro, que eu acredito que é o erro de comunicação, que é a comparação com o outro. Uau. Porque a gente não tem como negar que existe um padrão que a sociedade nos diz, que é um padrão de um bom comunicador, né? Que geralmente é aquele comunicador que aparece na TV, aquele apresentador, aquela pessoa super carismática que fala para todo mundo e tudo mais, e não tem medo de falar, e a gente entende que isso é uma categoria, digamos assim, né? É um recorte de um tipo de comunicador específico, que é o comunicador que se dá muito bem, às vezes, num palco de um programa de TV. E, às vezes, em outras milhares de ocasiões, vão existir outros tipos de comunicadores que precisam estar lá e que vão se dar muito bem, melhor, né? Do que essa outra pessoa aqui, que é esse apresentador de TV. Então, Legal. eu acho que esse momento, assim, essa história nossa mostra o quanto a gente acredita na comunicação, o quanto a gente acredita que as pessoas podem melhorar e o quanto a gente acredita também que isso não precisa ser tão brusco, às vezes, quanto foi com o Guilherme, porque o Guilherme já mirou alto, né? Ele já foi lá nas 720 pessoas. É tipo mirar uma lua que você acerta uma estrela, entende? Exatamente. E, assim, isso eu sempre falo, não é porque aconteceu comigo que eu vou colocar no meu curso para ensinar para todo mundo, porque o que aconteceu comigo talvez sirva para mim, mas talvez não sirva para o outro, né? E a gente recentemente desenvolveu um treinamento específico para tímidos, que em breve vai ser lançado, e lá a gente fala bastante sobre isso. Existem 2 pontos que são muito importantes nesse processo. O primeiro é o que o Guilherme falou da motivação. Você precisa ter alguma coisa lá no futuro onde você se vê uma pessoa muito diferente do que você é hoje e você tem até referências de pessoas que você admira e que estão nesse ponto. Porém, só isso não é o suficiente. Por quê? Porque às vezes durante esse processo vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses e você ainda vai se ver muito longe disso. E isso pode fazer com que você pare. É exatamente isso que faz com que muita gente comece a academia e pare a academia. Porque a pessoa, ela começa, ela faz lá alguns meses, ela olha pro espelho, ela fala, cara, não tá dando muito resultado não. E ela para. Então, isso é muito importante, a motivação é muito importante, mas a constância é também muito importante. Disciplina. E o saber o quanto hoje você tá melhor do que ontem, né? A gente tem esse mantra do 1% melhor Metrificando o resultado, né? a cada dia, exato. Porque muitas vezes a pessoa que é tímida, ela se coloca num patamar de um apresentador de TV, às vezes.
E aí é óbvio que ela vai falar assim, nossa, não, nunca vou ser um cara desse. Mas aí a métrica dela, será que é justo ser esse apresentador de TV? Será que não é melhor a pessoa fazer uma coisinha um pouco desafiadora para o que ela tem hoje? Então, se ela é muito tímida, o que você pode fazer hoje para se desafiar um pouquinho? Sei lá, às vezes falar um bom dia para uma pessoa na padaria, quando você for comprar um pão, sabe? Legal. Opa, então agora eu estou ok para falar bom dia para as pessoas. Opa, você percebeu que hoje você está diferente do que você estava antes? É uma evolução, né? É uma Precisa evolução. ser celebrado, né? Exatamente. Isso gera motivação também. Sensacional. Mais do que olhar muito lá pra frente. Mas olhar pra trás e ver quando você tá melhorando nesse passo a passo, sabe? Sensacional. Muitas vezes construir essa motivação é entender que é tijolo por tijolo, né? Se você hoje se coloca com a motivação de atingir o objetivo que você demoraria 3 anos para atingir, porque que hoje você vai se cobrar de já evoluir o bastante que você evoluiria em 3 anos, entende? Então, entender que o tijolo por tijolo é falar assim, beleza, dessa minha versão daqui 3 anos, o que seria legal para um dia? O que seria legal para 30 dias? O que seria legal para 1 ano? O que seria legal para 2? E aí você observa suas dores momentâneas e a solução momentânea para essa dor. O que vai servir para você no dia de hoje. E o dia de amanhã vai ser uma outra solução. E o conjunto, a soma dessas soluções de 3 anos vai te levar na pessoa de 3 anos. Agora, uma coisa que te trava é você, de fato, não entender que existe uma jornada até você atingir esse tal objetivo que você precisa. Principalmente no sentido da comunicação. É nesse ponto que a gente justamente traz aqui, a gente adora dizer, né, trazer um ponto que é importante, uma reflexão, um exemplo, que é quando você quer dirigir e quer aprender a dirigir, vai tirar carta, vai começar a dirigir, você não simplesmente senta num carro, acelera esse carro e faz isso todos os dias, certo? Você pode até fazer todos os dias, mas sem técnica alguma, você pode bater o seu carro todos os dias. Você talvez nem consiga ligar o seu carro, virar uma rua, se você não souber a técnica de direção, entende? Então, a primeira coisa que nós fazemos quando a gente vai aprender a dirigir é ir até algum lugar, até alguém que vai nos ensinar a dirigir. Sensacional. Faz sentido? Então, de que adianta muitas vezes você executar uma atividade todos os dias se você não tiver uma técnica, um conhecimento por trás? É disso que a gente tira as 3 leis, né, do desenvolvimento da sua comunicação, que é, a primeira de tudo é entender o seu método, a forma, a técnica, a estratégia pela qual você vai de fato conseguir expor a sua ideia, expor o que você pensa de uma maneira que você conheça a estrutura do que você está utilizando, a técnica de comunicação para expor o teu conhecimento. Então, se você busca se especializar, se você busca o conhecimento, se você busca a forma de se comunicar, você tem pelo menos a base de como fazer isso. Buscar o como fazer, não é sair fazendo. Então essa é a primeira lei, é entender como fazer, como se comunicar, buscar esse conhecimento. Depois disso, se você só sabe como fazer e você não se expõe e você não treina, de que adianta esse conhecimento ficar todo na sua cabeça se você não põe em prática? Então a segunda lei é você se colocar em exposição, expor a forma, o que você pensa, da forma que você aprendeu, o como fazer. E depois disso vem a constância, que é fazer isso de forma constante, de todos os dias, entender que cada dia vai ser uma pequena evolução, e se isso acontecer, você vai estar com uma base técnica para fazer, se colocando em situações que você tem que fazer, e por terceira lei, no caso aqui, fazer isso com constância. De que adianta você se expor uma vez por ano? Se você quer desenvolver sua comunicação, não vai adiantar em nada, né? Você não vai se colocar, você pode até se colocar numa situação desafiadora, mas se isso não tem consistência, se isso não tem constância, você talvez não aprenda nada nesse sentido. Da mesma forma que não adianta você se expor com constância sem a técnica. Como eu disse, não adianta você dirigir um carro todos os dias se você não souber dirigir, você não vai sair do lugar. Entende? Então, em relação à técnica, e eu até te faço uma pergunta em relação à comunicação, quer ver? Você já teve um professor, uma professora na tua vida que você sabia que ele sabia, ou que ela sabia, mas você não entendia nada do que ele estava ensinando? Sim. Com certeza, Sim. você... Eu me lembro, inclusive, de um professor de física, cara. Uma matéria que até hoje eu não entendi. Eu tenho comigo que depois que eu atingir meus grandes objetivos financeiros, que se Deus quiser eu vou chegar lá, eu penso em fazer uma faculdade de física para poder entender. Só por prazer, sabe? De entender física, que eu acho tão bacana, né? Quem entende do assunto. E esse professor era notável que ele sabia muito. Ele sabia muito. Ele chegava, escrevia na lousa lá um monte de coisa, fazia cálculos ali que para ele pareciam muito simples. Mas ninguém entendia nada. E aí a pergunta que eu te faço é, esse professor, essa pessoa, com certeza estava se expondo todos os dias. Então tinha constância nessa exposição, porque ele dava aula todos os dias.
Mas ele talvez não tinha o método, a forma, a técnica para fazer com que a comunicação dela, a mensagem, né, dele, no caso, chegasse até um aluno. Então, entende como é importante a gente olhar para todos esses lados da comunicação? O Alisson disse algo muito importante agora, que é, de fato, colocar em prática e decidir evoluir todo dia. Mas você não vai evoluir algo que você minimamente não buscou saber como fazer. Legal. Entende? Então, para quem ensina, né, eu costumo dizer que existem 4 etapas na vida de um professor, né? Nós todos somos professores, vocês ensinam comunicação, eu ensino outras coisas de desenvolvimento pessoal. E a gente aprende a aprender, aprende o que é ensinar, aprende a ensinar e depois ensina a ensinar, né? E assim, se não fossem assim os professores das nossas vidas, nenhum de nós teríamos chegado até aqui, né? Todos nós precisamos de alguém para nos ensinar. E eles tiveram, né? Pessoas que os ensinaram, aprenderam também com experiência, aprenderam com exposição. Essa exposição, inclusive, gerou algo que é muito interessante, tem tudo a ver também com o nosso assunto, né? Que é branding. Então, o Gui foi convidado para palestrar, mesmo quando ele achava que não era o momento dele ainda. Então, isso era porque havia exposição. Muita gente deixa de empreender porque, será que meu serviço vai ser, né, recebido? Será que o meu produto vai ser bom? Será que as pessoas vão gostar? Se você não se expuser, se você não for lá e oferecer, se você não ouvir o feedback de alguém que recebeu aquilo que você tem para entregar, você nunca vai saber. E na maioria das vezes o resultado é surpreendente, porque poucas pessoas se expõem e quem tem alguma coisa para agregar, agrega valor. E quem recebe, às vezes, está no nível tão inferior a você, que é naquele aspecto, né, que você já se desenvolveu em alguma coisa, que a gente percebe que o conhecimento tira a magia das coisas. Né? A pessoa às vezes já sabe tanto de alguma coisa que ela fala assim, parece que o que eu sei não tem tanto valor assim, porque para ele já é natural, já é tão comum, que ele acha que se ele passar as pessoas também não vão ter tanto valor assim, mas para aquela pessoa vai ser assim, muito extraordinário, né? Isso aconteceu com vocês no começo? Quando pegaram os primeiros alunos ali, eles falaram, nossa, para mim foi sensacional. Cara, eu me lembro até hoje de uma turma que a gente fez, que foi uma turma até anterior à nossa turma oficial, assim, porque antes da gente colocar para mercado mesmo, nós temos um produto aqui para ajudar pessoas a fazer tal coisa, a gente foi fazer um teste, né? E para pedir feedbacks, inclusive. Então, a gente selecionou algumas pessoas com currículos invejáveis, né? De mestrado e tudo mais. A gente colocou numa sala e a gente falou assim, a gente vai dar um treinamento para vocês e a gente quer o feedback de vocês depois de como foi isso. E o mais interessante é que no final do processo, eu, como já tinha feito vários treinamentos, né, e alguns treinamentos meia boca, outros muito bons, eu olhei para aquele treinamento que eu ministrei e falei assim, cara, tem muita coisa aqui ainda para melhorar, não tá como eu gostaria. E dos alunos, das pessoas que estavam ali passando por isso, o feedback foi maravilhoso, do tipo, cara, eu nunca passei por uma experiência dessa, eu nunca vi a hora passar tão rápido num treinamento, e às vezes eu achava que ia demorar muito, mas eu tava aqui imerso, não mexi no celular, de tanto que eu tava imerso nessa atividade. E aí eu comecei a perceber exatamente isso que você falou, que não necessariamente o fato da gente sentir que isso não está preparado faz com que a gente não faça. Porque a régua das pessoas às vezes estão lá embaixo. E com o conhecimento que você tem, você já consegue ajudar muitas pessoas. E aí você vai crescendo e você vai aumentando a quantidade de pessoas que você ajuda e assim por diante. O que é uma pena muitas vezes, as pessoas que demoram anos e anos e anos se preparando para depois, em algum momento, se sentir seguras para jogar aquilo para o mundo. E às vezes isso nunca vai acontecer. Nunca chega esse essa momento. Segurança de verdade. E o fato de não estar ajudando pessoas faz com que ela não coloque aquele conhecimento em prática. E o conhecimento em prática é o que realmente nos ensina, para falar a verdade, né? Porque uma coisa é um processo, no nosso caso, uma experiência de aprendizagem numa planilha. Outra coisa é uma experiência de aprendizagem numa formatura de uma turma que aconteceu. Né? Legal, cara. E perceber isso na prática, perceber os impactos disso na prática e perceber, sim, tenho muita coisa a melhorar. E no próximo, o que a gente vai fazer de diferente? Sabe? Eu acho que essa mentalidade de melhoria contínua é uma coisa que precisa existir, mas antes disso vem uma coisa, que é a habilidade de colocar para fazer.
do fazer acontecer. Ação. E ir aprendendo durante o processo, sabe? Ação. Fantástico. Imagina uma pessoa que empreende, tem uma empresa super consolidada, essa pessoa precisa buscar clientes, essa pessoa precisa que mais pessoas conheçam o serviço, o trabalho dele. E imagina que o público-alvo dessa pessoa são, por exemplo, jovens da faculdade que estão se formando, que estão ali buscando conhecimento, que precisam evoluir. Se aqueles jovens da faculdade ouvissem esse cara que tem uma empresa, esses jovens poderiam se tornar clientes. Faz sentido? E se eu te contar que esse cara viveu 40, 50 anos da vida dele esperando o convite para palestrar em uma faculdade para o público-alvo dele. Isso, muitas vezes as pessoas se travam, as pessoas esperam que uma oportunidade chegue no colo delas e elas possam aproveitar isso. E muitas vezes falta a iniciativa de buscar, de querer criar a oportunidade, ter atitude de muitas vezes se convidar para ir lá e falar. E esse é um episódio real da minha vida, inclusive. Porque um público-alvo, inclusive, do nosso trabalho, são pessoas que estão se formando para a vida numa faculdade, por exemplo. E eu, com 18 anos, cheguei na faculdade e falei, olha, eu queria mostrar o meu conhecimento para os alunos aí. Eu posso... a gente pode marcar uma data em que eu possa palestrar? Que legal. E eu, com 18 anos, fiz isso. Então, muitas pessoas, elas esperam que chegue até elas a grande oportunidade, outras procuram. E a grande questão aqui envolvida não é só o tamanho da tua atitude, o tamanho da tua iniciativa, mas a forma como você encara o medo, encara o desconhecido, decide de fato encarar aquilo, porque é uma questão de decisão, porque uma vez que você decide encarar isso, você vai ter que lidar com o medo, você vai ter que lidar com infinitos questionamentos e preocupações na tua mente, você vai ter que lidar com ansiedade, você vai ter que lidar com diversos problemas internos. Mas se a tua força para cumprir aquilo for grande, esses problemas eles vão ser minimizados, entende? E diante do que você procura como resultado. Então, naquele momento, eu tive várias dores, tive vários sentimentos pulsando em mim, um moleque de 18 anos se convidando para dar palestra na faculdade, mas eu fiz aquilo, e aquilo potencializou não só que eu entregasse uma mensagem de vida para outros jovens, que inclusive eram muito mais velhos que eu, no entanto que eu nem tinha começado a faculdade de Direito naquela época, mas ao mesmo tempo entreguei algo para eles que eles vieram depois me agradecer. Então, imagina como se eu tivesse esperado a vida inteira para ter essa oportunidade. Talvez eu não estaria onde eu estou hoje, entende? Não que eu esteja no maior patamar da minha vida, porque tem muita coisa ainda que eu quero poder aprender e ensinar e viver. Mas ao mesmo tempo, tem gente que espera a vida passar para chegar a algo que talvez não chegue. E tudo isso a pessoa é impedida pelo medo, pelo que pode ou não acontecer. E talvez pela habilidade que ela talvez não tem de comunicação. E aí daí que eu tiro uma frase que eu gosto muito, né? Que o sucesso que você procura, o dinheiro que você procura, a diferenciação que você procura, o cliente que você procura, a forma como você deseja chegar a ter um sonho, o que você de fato procura para tua vida, pode estar na comunicação que você ainda não desenvolveu. Sensacional. E se você tem esse passo na tua vida de decidir desenvolver, a comunicação, qualquer coisa na tua vida. Se você tem esse passo, essa decisão de desenvolver algo para enfrentar essas situações desafiadoras, você pode de fato encontrar aquilo que você mais deseja. Do outro lado do medo pode estar a vida que você tanto sonha. Fantástico. Entende? Fantástico. Vai ser um corte lindo esse aqui. Eu já tô imaginando esse corte lá no Instagram deles depois, rodando. Fantástico, sensacional. Vocês comentaram uma coisa aí, né, que... a respeito da união de vocês, dessa sociedade que começou ali, né? O Alisson teve essa iniciativa. Isso já apresenta um pensamento empreendedor de pessoas de sucesso, porque a maioria das pessoas são individualistas e tem dificuldade de fazer algo junto com alguém. Isso é mais comum a gente escutar pessoas dizendo assim, nossa, a sociedade é complicado, né? Do que alguém dizendo assim, cara, eu identifiquei que meu negócio só poderia dar certo se eu tivesse um sócio que me complementasse, eu fui em busca dele, a gente começou mesmo sem se conhecer e deu super certo. É muito mais raro escutar essa segunda coisa, que é o que vocês disseram pra gente aqui, do que escutar alguém dizendo, a sociedade é complicada, a sociedade não dá certo, eu vou fazer agora negócio só sozinho. Um rouba o outro. O tanto de crença, né? Isso, um monte de bloqueio, né, que tem em relação a isso. E isso mostra que relacionamento é ciência. É algo que eu sempre falo quando eu dou treinamento sobre esse assunto. Relacionamento é ciência. E quando a gente fala, inclusive, de relacionamentos afetivos, quem vai se casar, quem tá casado, quem tem marido, quem tem esposa e tudo mais, tem gente que fala assim, a gente tem incompatibilidade de gênero. Ou então, casamento também é complicado. E como que é difícil, né, esse tipo de coisa. Porque essas pessoas não entenderam que relacionamento é ciência.
Eu costumo até dizer que paixão é algo aleatório. A pessoa não sabe, talvez, por que ela se apaixonou por alguém. Não, eu me apaixonei por ela por causa das características XYZ e o algoritmo que eu pré-estabeleci no meu cérebro para identificar essa pessoa. Não. Sem querer, sem saber por que ele já estava apaixonado. Isso pode ser, sim, aleatório. Ou seja, a gente não consegue identificar realmente a linha causal para aquele acontecimento. Mas relacionamento é ciência. Então, assim como para um casamento funcionar bem, as pessoas têm que aprender a se relacionar, uma sociedade também é assim, né? As pessoas têm que aprender a se relacionar. O amigo também é assim. Relação de patrão com colaborador é assim. De colegas de trabalho é assim. Com toda e qualquer pessoa que a gente quiser se relacionar e quiser sucesso naquela área, nós precisamos aprender sobre isso. E a base do relacionamento é comunicação, né? Então, talvez pode ser que tenha alguém assistindo ou ouvindo pensando assim, nossa, muito bacana esse bate-papo, mas para mim nada a ver com comunicação, porque aparentemente não vou usar isso, né? Não vou falar em público, não vou treinar ninguém, não vou ter que me expor, não vou falar na rede social. Então, sei lá, sou um programador de computador que fica aqui 9 horas por dia na frente da tela. Mas eu te pergunto, você não tem mãe, pai, amigo, irmão, esposa, esposo? Alguém com quem você tem que se relacionar no seu dia a dia? Porque a comunicação também é para você. Se você quer um relacionamento de sucesso com qualquer pessoa, você tem que aprender a se comunicar. E aqui estão esses mestres da comunicação deixando vários segredos e chaves para você anotar aí e poder colocar tudo isso em prática, né? Então, cara, sensacional. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho a parte do business, né? Que existe todo esse propósito, existe a conexão de vocês, essa sinergia, a energia que vocês geram, a motivação, o empenho, a superação, vivenciar algo que foi bloqueio para vocês, então isso se tornou um propósito de transformar a vida de outras pessoas também. Esse fator de continuar crescendo e evoluindo na comunicação, sabendo o que vocês têm de conhecimento agora, já pode ser muito transformador para pessoas que estão no nível inferior na comunicação. Existe tudo isso. Mas e a parte do business? Qual foi a estratégia que trouxe esse resultado? Um resultado crescente, que já tem aí alguns anos, alguns bons anos, quase uma década já está completando aí a Aptitude em alguns anos. Então, é um negócio que já é perene, é um negócio que já tem alunos, cada vez mais alunos, já está entrando num formato de expansão através do mundo digital, que eles vão contar para a gente aqui também. Mas conta para o pessoal um pouquinho aí sobre essa veia empreendedora, quais foram aí talvez as principais chaves, os principais segredos e estratégias que fizeram o negócio Aptitude funcionar. A começar da venda, né? A pessoa tem dificuldade de vender. A maioria das pessoas, os negócios não crescem pelo bloqueio da venda. Então teve uma estratégia de venda que funcionou. Na sequência, teve uma estratégia de entrega que funcionou. Teve uma estratégia de processos internos que funcionou. Enfim, N coisas, né? Revela pra gente aí esses segredos aí do negócio. Eu começar aqui, né? Talvez depois o Guilherme possa falar mais sobre, mas inicialmente um ponto muito forte, assim, no nosso caso, é que a gente é muito pé no chão, né? Então, quando a gente fala em empreendedorismo, geralmente a gente pensa naquele cara que larga tudo e vai fazer um negócio novo, e esse definitivamente não é o nosso caso. Enquanto estava nesse projeto, eu estava trabalhando para pagar as contas, né? Guilherme também estava trabalhando, e a gente falou, cara, como que a gente pode viabilizar isso, né? Nossos clientes, eles fazem treinamentos? Sim. E quando que eles fazem treinamentos? Bom, eles trabalham, então eles fazem treinamentos ou à noite ou aos sábados. Então, pra gente isso é maravilhoso, porque a gente consegue não necessariamente abrir mão dos nossos empregos inicialmente e ir rodando isso, experimentando e vendo o que dá certo e construindo um roadmap, digamos assim, né, um plano de ação para que em algum momento a gente abra mão e realmente viva de aptitude. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, iniciamos em 2018, fizemos todo esse processo de fazer as primeiras turmas e no processo de vendas, né, o que foi muito forte é que a gente, antes de saber o que era a palavra networking, a gente já estava fazendo networking através dos eventos que eu falei, né, que eu participava de empreendedorismo e tudo mais. O Guilherme, através desses concursos, desses campeonatos que tinha muita gente lá, ele conhecia bastante gente, e a gente utilizou isso a nosso favor para ter os nossos primeiros clientes, né? Então, começamos o negócio do zero. Ninguém acreditava em aptitude, ninguém sabia o que era aptitude, mas as pessoas acreditavam no Alisson Guilherme.
As pessoas conheciam o Alisson e o Guilherme. Então, através disso, a gente foi tendo os nossos primeiros clientes, obviamente com uma certa dificuldade, porque não tinha muito processo de como fazer as coisas. E durante todas essas primeiras turmas, a gente foi criando os processos, a gente foi aprendendo muito, através, inclusive, de mentorias, através de estar próximo de outros empresários que pudessem nos ensinar. Legal. Não só a parte de vendas, mas toda a parte operacional de um negócio de educação, por exemplo. E durante um ano nós fizemos isso, até que, passados um ano, nós queimamos as pontes. E aí sim a gente começou a viver a partir daí 100% aptitude. E teve um ano, então, de jornada inicial antes de viver 100% aptitude. Primeira lição, então, galera, gestão de risco, né? Trabalhei um tempinho no Sebrae e eu via pessoas chegando lá assim, eu recebi um acertinho aí do emprego que eu tinha e é 150 mil reais. E eu quero comprar uma franquia de 500. Então, o cara já começa um negócio endividado, né? Pô, cara, não é assim, né? Então, se o seu momento é estar num emprego, tem que pagar conta, tem família, tem, né, enfim, N coisas, não vai abandonar o que, né, tá te sustentando. Vai empreendendo o seu mínimo produto viável. Vai testando uma primeira turma, vai testando uma primeira venda, uma primeira produção. E aí, segunda lição dele, networking. Se exponha, vai se conectar com pessoas. As vendas vão acontecer desse modo de forma natural. Você não vai ter que, uma técnica milagrosa de venda. Relacionamento, você tá ali, tá se conectando, vai ser natural para a pessoa quebrar as barreiras na hora que você fizer uma oferta para ela. Terceiro que ele deu, modelagem. Estar perto de pessoas e buscar aprender com quem sabe. Já está vivendo aquele resultado. E depois, aí sim, fazendo isso, vendo ali alguns resultados, tendo alguns dados, fazer a transição que tem que ser feita e cair de cabeça. E esse é um ponto importante. A gente nunca vai achar que está pronto. Então, assim, às vezes as pessoas estão ouvindo aqui e vão falar assim, então aí quando ele se sentiu, né, pronto e tal. Não, foi... mesmo sabendo que, agora vai dar certo, já passamos por esse processo, mesmo assim dá um medinho, mesmo assim dá aquela coisa. Sempre trabalhei CLT, então, assim, primeira experiência empreendedora, então não tem como falar que está preparado, mas é aquela veia empreendedora que a gente sabe que a gente precisa fazer isso, porque é isso que vai nos trazer, obviamente, a nossa realização profissional, mas ao mesmo tempo é algo que vai fazer com que a gente gere mais impacto nas pessoas, né? Eu não sentia que eu estava gerando impacto nos empregos que eu trabalhava, sabe? Diferente da aptitude, em que eu vejo diretamente ali as pessoas sendo impactadas num curto espaço de tempo. Então esse é um ponto que, para mim, foi muito importante para dar essa virada de chave, sabe? Que legal. E muita gente espera estar pronto para começar a empreender, no sentido de uma preparação emocional, né? Tô emocionalmente pronto agora para correr um risco, ou enfim, tô com conhecimento o suficiente para que eu possa ensinar, ou enfim, guiar o rumo de um negócio. Ou talvez a pessoa espere se sentir pronta financeiramente para começar um negócio, né? Você disse agora da pessoa com 150 mil. É absurdo, assim, isso pra gente, porque eu comecei a Aptitude com R$2.000 e ele com 2.000 também. Então, é claro que de negócio para negócio tem as suas diferenças, né? Alguns negócios é impossível que não comece com caixa. Mas no nosso caso, a gente precisou de um investimento de poucos R$1.000, o que a gente tinha, por exemplo, para gerar, enfim, 100, 200 vezes mais que isso em pouco tempo, entende? Então, o legal nisso tudo, inclusive dessa questão da preparação, que foi engraçado, que o Alisson disse agora da nossa primeira turma, né? E eu vou falar aqui sobre, muitas vezes, e já trago aqui não só uma lição de business, mas de comunicação, né? Muitas vezes a gente, para se sentir pronto para se comunicar e se comparando com os outros, o que o Alisson diz do padrão de comunicação, a gente espera estar falando bonito para começar a se expor. Do tipo, se eu falar bonito, no sentido de ter uma boa voz, um bom ritmo, entonação, dicção e corpo e tudo mais, se eu falar bonito, eu vou falar bem. O que já é uma grande confusão, porque muita gente fala bonito, mas não fala nada, né? Não tem mensagem alguma. Então, muitas vezes importa mais você ter uma mensagem que impacta a pessoa, que faça com que a pessoa te entenda, do que ter uma comunicação bonita, né? E durante a nossa história, a gente simplesmente não ligou para essa comunicação bonita. A gente sempre se preocupou com transmitir a mensagem. E alguns episódios do business mesmo foi que a primeira coisa que a gente citou aqui foi que quando nós estávamos nesse período de teste, preparação para empreender, a gente sentiu que precisava de ajuda, ainda mais ajuda, no sentido de mais um sócio. Então, existe um empresário que tem uma
um nome muito bem conhecido e muito bem influente na nossa região, mas hoje em dia até no Brasil, que é o Daniel Rodrigues. Daniel Rodrigues é fundador da CCLI, uma escola de idiomas, que foi reconhecida nacionalmente como a escola mais inovadora na metodologia de ensino. E inclusive um mega empresário com o dobro da minha idade. E a gente falou assim, vamos conversar com ele? Vamos marcar um café com ele para pedir para ele ser nosso sócio? Sim, né? Caraca. Cara de pau total, né? E no primeiro café com ele, a gente expôs de forma genuína, com a verdade, transmitindo a mensagem que a gente queria que ele pudesse ser o nosso sócio e investidor. E ele topou. Caraca. Então, não precisou de outra conversa. Ele simplesmente topou. Ele falou assim, ok, vamos passar por um processo para verificar se vocês são bons mesmo. E foi um processo que nem fez ele questionar nada. A gente já virou sócio mesmo. Até antes desse 1 ano, né? A gente já tinha essa certeza. Então, olha o valor de você ser verdadeiro na sua comunicação, ser natural e transmitir o que você realmente gostaria. De ser claro. Isso é clareza. Clareza não é falar com a melhor estrutura. Clareza não é falar com as palavras bem colocadas. É óbvio que isso é importante. Não estou tirando a importância disso. Mas a clareza é falar a verdade. A verdade. Não é, olha, eu vim aqui pra gente se relacionar e quem sabe um dia ter uma... Não, olha, eu vim aqui porque a gente tem um negócio que é parecido com o teu e se você entrasse nele seria super importante pra nossa vida como empreendedor. Pô, eu fui verdadeiro naquele momento, eu disse a verdade, entende? Mesma coisa com os nossos primeiros alunos. A Aptitude não nasceu vendendo um curso de 100, 200 reais. A gente nasceu vendendo um curso de quase 3 mil reais. Caraca, a nossa primeira venda não era uma venda de vender um produto que custa... barato, era já um produto que pra época, anos atrás, já era um high ticket, né? Já era um produto caro. Pô, 3 mil reais numa turma, numa mentoria com meninos que são meninos, além de tudo, que não tem um background conhecido de marca pessoal, nem de marca como empresa. Era basicamente um tiro no escuro. E 10 pessoas compraram, entende? Na primeira vez que a gente foi vender. E sabe como que eram nossas vendas? Naquele momento a gente não sabia nada de vendas, assim, não tinha técnica de vendas, tinha verdade. Não que isso não seja importante, aliás, chegou uma época que isso não dava mais certo, a gente precisava e precisou estudar e ainda estuda sobre vendas. Mas foi super incrível o começo, porque a gente chamava uma pessoa, a gente conversava com ela sobre as dores dela, falava nossas... Cara, era muito semelhante a esse podcast, a gente falava a mesma coisa. Pô, é isso, na minha vida eu senti isso, e a pessoa ficava assim, cara, me identifico com isso. Pô, aí a gente falava da metodologia, que no caso a gente passou anos criando a metodologia, né? Esse período de teste de 1 ano, mais ou menos, foi o ano que a gente se reuniu todos os dias para construir um único curso. Não era para construir a empresa necessariamente, para construir um único curso. Então, houve pesquisa ali, no caso a gente já sabia muito de experiências passadas também. E a gente chegava na pessoa e falava claramente o que a gente queria para ela e pedia a confiança dela e ela investiu os 3 mil reais dela. Hoje em dia, a Aptitude ainda tem a sua mentoria, que tem um valor de investimento super adequado para o nível que a gente entrega de conteúdo, porque hoje já são mais de 5 mil pessoas, mais de 50 turmas, né? Mas o mais interessante é que hoje a Aptitude também tem produtos que, inclusive, de uma forma super acessível, ajudam em transformar as pessoas. A gente tem uma plataforma que custa R$ 29,90 por mês, certo? Mas a grande questão olha como foi um processo inverso, né? A gente começou com um produto muito caro para entender que depois é necessária uma esteira, não só para o business, mas para ajudar as pessoas que talvez não poderiam pagar por aquele produto caro. E tá tudo bem, mas se não houvesse essa ousadia, né, de se colocar num patamar onde a gente vendesse algo que tem o seu valor naquele momento e eu talvez decidisse vender algo muito barato, a gente não teria alcançado tanta coisa em tão pouco tempo. E sabe o que é mais engraçado nessa história toda, para finalizar essa minha fala? Que os nossos primeiros alunos não eram necessariamente tímidos. As pessoas que são ajudadas até hoje, tá? As pessoas que são ajudadas pela Aptitude hoje, existem as pessoas que se sentem tímidas, que estão no começo de um negócio, que se sentem desafiadas, e a gente ajuda essas pessoas com muito prazer, através de vários cursos e treinamentos que existem. Mas os primeiros alunos da Aptitude eram pessoas que já eram excelentes comunicadoras. Caraca, a pergunta é, por que um excelente comunicador buscava melhorar a comunicação? Porque essa pessoa entendeu o jogo. Não é o que te trouxe até aqui que vai te levar adiante. E as pessoas que compraram e acreditaram na melhoria da própria comunicação, que já era boa, entendiam que elas estavam estagnadas num nível e que elas queriam subir esse nível. E justamente decidir subir esse nível é o que diferencia elas de outros empresários, de outros profissionais. Então elas estavam cansadas de ter conhecimento, conseguir se comunicar, mas não conseguir atingir o nível de maestria. E esse nível de maestria é conseguir, assim como quando você dirige, faz no automático, é conseguir se comunicar de uma maneira tão excelente, tão sem sujeira, entende? Tão perfeita, diria assim, eu vou dizer essa palavra, e isso acontecer automático.
Então, as pessoas que entenderam como o jogo funciona, elas entendem que não é só ser bom, é ser excelente naquilo que pode diferenciar. E hoje essas pessoas, inclusive, são excelentes referências até na cidade, depois não só de investir na aptitude, mas de tomar essa atitude de subir o nível, entende? Sensacional, hein? Isso aí como se diz, né? Igual elasticidade, né? Depois que você expande, rompeu ali aquela elasticidade, você nunca mais volta para o estado anterior. Então, quem entender o jogo, igual o Gui falou, vai sempre continuar crescendo, sempre continuar se superando e sempre vai perceber que o que ele sabe, né? Eu via muito isso na música também. Isso aqui também veio da música, né? Na música a gente vê muito isso. Você vai lá, você treina, no começo do violão, dói os dedos pra caramba, até calejar. Aí depois calejou, legal. Aí tem uma certa música que você fala assim, nossa, o dia que eu tocar essa música, então porque eu vou você realmente saber tocar o violão. Aí chega aquele dia que você toca aquela música. E aí, de repente, você assiste um vídeo de alguém tocando uma outra música que você fala, caraca, agora eu sei. Não, realmente, essa música que eu toco já é, né, bacana, mas eu quero tocar aquela lá agora. Né? Então, sempre tem algo que a gente possa fazer para aprimorar. Isso é show. É uma lição extraordinária aí. A gente tá chegando nos últimos minutos aqui do nosso bate-papo. Uma pena, porque se deixar, a gente vai aqui até altas horas, né? Não tenho dificuldade nenhuma de conversar com eles, enfim. Muito prazeroso, muito gostoso a gente estar aqui junto. Eu queria que, pra gente ir caminhando pro final, vocês falassem um pouquinho do projeto de vocês, de crescimento no digital, e como que as pessoas que estão acompanhando podem acessar, podem ter acesso a vocês, podem crescer, podem estar junto com a aptitude, podem desenvolver comunicação, enfim. Como que eles podem fazer e quais são os próximos passos aí de vocês? Vai lá. Bom, eu acredito que é genuíno você começar essa história até, Alisson, porque fica aqui uma lição que a gente aprendeu no caminho, né? A aptitude, apesar de ter nascido de uma maneira sucinta, de uma maneira genuína, como eu disse, e até de uma maneira pequena, entendendo que existem pequenos passos até chegar no que você tanto deseja, a gente sempre teve sonho, né? Foi muito claro para a gente o nosso sonho, que o sonho era não só ajudar a nossa cidade, mas poder ajudar o nosso país, quem sabe mudar o rumo da educação, da forma como as pessoas aprendem, né? Não é só aprender a se comunicar, mas sim aprender de verdade algo. E por isso que a aptitude não só ensina a comunicação, mas não só se coloca na excelência de ensinar a comunicação, mas se coloca na excelência de ensinar. É questionar a forma como a gente ensina. E isso não está só na aptitude, está na forma interior mesmo. Eu aprendi a ensinar, entende? Então é uma missão da aptitude como um todo. E a gente sempre teve muito claro de que a gente queria expandir, queria de fato atender mais pessoas. E aí nasceu um sonho, né? Eu queria que você dissesse desse sonho e o momento onde a gente pôde questionar esse sonho para inclusive potencializar o nosso crescimento. Sim, foi muito natural, inclusive, esse processo de pensar na expansão, porque inicialmente a gente já tinha essa mentalidade, né? Não queremos ser uma simples escola de comunicação na nossa cidade, mas nós queremos ajudar o maior número de pessoas possível. E aí a pergunta que fica é como fazer isso, né? Então a gente se debruçou em pesquisar mais sobre formatos de expansão, modelos onde a gente pudesse alcançar mais pessoas. E óbvio que inicialmente o que a gente acabou pensando foi num processo de ter mais escolas em outras cidades e fazer isso através de franquias, por exemplo, que é uma coisa super natural da nossa região, né? A região onde nós temos vários franqueadores espalhados aqui e que têm unidades no Brasil inteiro. Então, inicialmente, a gente pensou nisso, nós fazemos muito bem esse formato de treinamento presencial aqui, então vamos fazer com que outras pessoas também possam fazer isso, empreender como nós empreendemos. E durante esse processo, a gente começou a fazer testes, a gente começou a perceber como seria isso na prática, e a gente começou a questionar se realmente isso fazia sentido por diversos aspectos, mas eu acho que principalmente será que uma outra pessoa vai ter esse propósito tão forte quanto eu tenho aqui? Né? Será que uma outra pessoa vai realmente estar preocupado com a outra pessoa lá na ponta, assim como nós estamos? Será que essa outra pessoa vai estar disposta a passar pelas dificuldades que nós passamos, né? Porque num processo de franquia, essa pessoa não é uma funcionária nossa, ela é um empreendedor.
assim como nós aqui, né? E ela precisa entender que, assim como qualquer empreendimento, ela vai passar por riscos, ela vai ter dificuldades no processo e ela vai ter a parte dela, enquanto nós teremos a nossa parte. E aí, baseado nisso, a gente começou a perceber: será que nós aqui do nosso lado vamos continuar trabalhando com comunicação, ou será que a gente vai mudar o nosso business? Porque quando você está no processo de franquear um negócio, você muda o seu cliente, né? Totalmente. Porque em algum momento você tinha como cliente aquela pessoa que queria melhorar a sua comunicação. No processo de franquia, o seu cliente é aquele empreendedor que está ali na ponta e que quer empreender. E a dinâmica é totalmente diferente, porque aí eu não vou mais ensinar comunicação, eu não vou mais ajudar a comunicação necessariamente. Eu vou ajudar como lidar com um negócio. Cara, isso é extraordinário. Né? Porque ele revela aqui a importância de você ter um propósito e os valores que realmente direcionam os passos do crescimento do seu negócio, né? Eles perceberam que poderia sim ter sucesso financeiro o negócio expandindo através das franquias, né? Poderia sim ter sucesso financeiro. Mas eles estariam vivendo todos os dias, a todo momento, a paixão que eles têm de ajudar pessoas a se comunicarem? Ou eles estariam convertendo toda a energia deles para fazer negócios, né? Vender negócios ao invés de vender a excelência na comunicação. Né? Cara, incrível. E que bom que a gente Baita questionou lição. isso antes de ter unidades, né? Porque quantas pessoas às vezes não fazem isso e se dão conta quando já tem lá suas 50 unidades? E aí, o que você vai fazer? Você não vai dar um passo para trás, né? E aí, questionando tudo isso, a gente começou a conversar mesmo, né? De abrir o jogo, entender o que fazia sentido pra gente. E a gente percebeu que a gente se sente pleno fazendo o que a gente faz, ajudando as outras pessoas. E existe uma forma de atender o maior número de pessoas possível fazendo isso, que é através do digital. Então, como a gente consegue utilizar esse canal que que são as plataformas digitais, por exemplo, para fazer com que o maior número de pessoas possível tenham acesso a essa nossa história, a esse nosso propósito e a transformação que a gente pode gerar através dos nossos produtos, através dos nossos treinamentos. E é exatamente isso que nós estamos debruçados agora, né? Em criar estratégias para fazer com que isso cresça. E eu falo cresça porque isso já existe, né? Nós temos a nossa plataforma, a Universidade da Comunicação. Olha que lindo. Onde lá dentro nós temos diversos treinamentos. Além disso, a gente já tem produtos, não necessariamente produtos, mas conteúdos gratuitos que a gente se expõe, e através dessa exposição a pessoa começa a perceber o nosso propósito, mas nós acreditamos que ainda é pouco, a gente precisa fazer muitas coisas ainda para que as pessoas tenham de verdade essa identificação com a gente, assim como as pessoas aqui da nossa região tiveram quando conversam com a gente, né? E através disso eu não tenho dúvida de que isso vai trazer coisas maravilhosas pra gente, de que isso vai trazer oportunidades pra gente, porque como a gente está falando aqui, como a gente ensina para as pessoas, quando você se expõe, você está criando oportunidades, e é exatamente isso que a gente está fazendo agora com um plano. Esse podcast, por exemplo, é exatamente um claro exemplo disso, de se expor, de falar a sua história, de falar o nosso propósito e mostrar para as pessoas que a gente tem algo a oferecer, sabe? E eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer de uma forma maravilhosa. Temos muitas ideias, temos muitas coisas que ainda precisam ser ditas para que as pessoas possam ouvir. Sensacional. Quem tem negócio aí, pega esse insight, né? Porque o modelo de franquia é um modelo ultra consolidado. Rio Preto, que é a cidade onde nós estamos, é uma terra muito forte, muita referência em franquias. Tem muitas franquias de renome aqui em São José do Rio Preto, né? Conhecidíssimas a nível nacional e até global. E esses jovens aqui que estão aqui nesse podcast nesse momento, com o negócio já na fase de consolidação, já tendo grandes resultados, já é um negócio que funciona, né? Crescendo. Todo mundo percebe, né? Todo mundo que é daqui, conhece eles, percebe o crescimento e o carisma deles, como faz esse negócio avançar. E eles optaram para ir para o digital. Cara, não, peraí, vamos preservar o nosso propósito e vamos dedicar toda essa energia no digital, porque o digital, do mesmo jeito que a galera vai poder assistir ou ouvir esse podcast em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, no digital também é assim, né? Eles vão poder entregar a transformação deles para qualquer pessoa
no Brasil e no mundo a respeito de comunicação. Sem precisar necessariamente ter um ponto físico lá em Manaus, por exemplo, né? Uma pessoa lá de Manaus pode acessar a Universidade da Comunicação agora e começar a jornada de transformação dela. Se ela quiser algo além, não, eu quero algo pessoal, uma mentoria Ultra Master Power com você, especificamente olhando no meu olho. Aí eles certamente devem ter algo que eles não também... precisa de vir de Manaus até aqui para isso. Exatamente. A gente consegue te atender. No digital, né? Então, o mundo digital, para o empreendedor que ainda não foi para o digital, saiba de uma coisa. Num futuro muito breve, né? Até uma frase do Bill Gates, vou parafrasear ele. Ele diz assim, só existirão 2 tipos de negócios. Os que estão no digital e os que não existem. Então, não tem como correr disso. E quem chegar primeiro bebe água limpa. Ainda tem 3 bilhões de pessoas que não acessaram a internet. E até 2025, muito provavelmente, elas vão ter acesso à internet. Então, serão 3 novos bilhões de consumidores online. Quem não está no digital está perdendo uma baita oportunidade de entrar agora. E quem precisar, chama a Tex Digital. Que fique bem aqui o teu exemplo. E que só um aprendizado disso muito rápido é que a vida também não é uma única decisão. A decisão super... E você pode aprender com as tuas decisões que deram muito certo ou que você talvez nem deixou dar certo, né? No caso da decisão da expansão por franchising, a gente de uma forma talvez muito pé no chão falou, opa, pera, vamos pausar isso aqui antes que a gente se perca no propósito. Mas mais o legal é que a gente se preparou para isso. A gente passou anos se preparando para franquear. E sabe o engraçado? É que a gente não franqueou, mas a gente preparou toda a estrutura do nosso negócio para que ele rodasse sem precisar de nós dois. Sensacional. E você imagina como isso hoje é um mega bônus para que a gente Nossa. possa alterar a rota e ir para o Total. digital? Porque muitas vezes a gente não precisa estar lá operacionalmente fazendo algo, mas a gente pode estar aqui trabalhando, inclusive, a nossa marca pessoal. Show de bola. Então, não foi um erro se preparar para um tipo de expansão. Foi, na verdade, um grande acerto. Só que eu não caminhei para aquele caminho. Eu fui por outro caminho, inclusive preparado para isso. É óbvio que agora, num novo caminho, que no caso não é tão novo, a gente já se prepara, a gente já tem muitos alunos no digital, muitas pessoas que, inclusive, vivem e aprendem com aptitude, mas, ao mesmo tempo... Aliás, eu sempre gosto do exemplo de uma aluna nossa de Macapá, que viajou até aqui só para conhecer nós dois, e ela foi uma aluna Que do legal, digital. meu, nossa. Então, imagina, da outra ponta do Brasil, praticamente, vindo até aqui. Extraordinário. Então, isso mostra, inclusive, como a gente conseguiu o propósito realmente chegar na pessoa que nunca olhou cara a cara com a gente, mas que quis viajar de lá para cá para nos conhecer. Mas a lição que eu tiro é que fique bem claro, o ponto que você escolheu, por exemplo, um tipo de expansão agora, se escolheu tomar um rumo agora, não quer dizer que em momento algum você não pode tomar outro rumo também. No caso, hoje foi a opção do dia, do ano, da vida. Mas talvez em outro momento da vida a gente decida reativar um plano. E sabe o que é mais legal? Verdade. Não precisa ser um ou outro. Pode ser um e o outro, e outro, e outro, e outro e vários outros. Inclusive, a gente tem tantos cases de empresas que tem 20, 40, 50, se não mais de 100 formas de expansão. Então, o mais legal é que, assim, não se perca querendo a 100 de uma vez, se desafie a escolher uma forma de crescer o teu negócio, porque uma coisa é, se você não quer crescer o teu negócio, você talvez não quer crescer também como pessoa. E a vida é genuíno, é natural a gente buscar evolução. Não adianta você falar, não, mas eu não, sei lá, não gosto de evoluir, quero ficar no meu canto. Tá, mas você talvez sonhe em construir uma família, você sonha em ganhar mais dinheiro. Isso já é buscar evolução. Então, é natural você buscar a expansão, o crescimento, a abundância, entende? E o grande ponto aqui que tiro de lição em relação a negócios é que fazer as grandes, pequenas escolhas, se é que você me entende, muitas vezes pode dar nos seus momentos e que nem tudo pode ser de uma hora para outra, mas que se você ficar firme nessa jornada, você com certeza vai chegar até onde você gostaria de chegar. Talvez não tão rápido, talvez não tão grande, mas chegar você vai, desde que você decida e queira enfrentar o que tem de desafio pelo caminho. Foi o nosso caso, né? E eu acho que assim, um segredo... se é que existe o segredo das coisas, né? Mas as pessoas gostam muito das fórmulas prontas, né? Então, tem muita gente que fala assim, nossa, franquia é o que há, então faz isso. Não, digital é o que há, então faz isso. Treinamentos é o que há, então faz isso. E a dica que eu sempre dou para todo mundo é, você tem que parar e questionar sobre o que faz sentido para você. Porque opções existem milhares. Só que não é porque deu certo pra mim que vai dar certo pra você. Então, no final das contas, o que vale é a escolha que você toma baseado nos argumentos que você utilizou para aquilo. E se por um acaso isso não der certo, tá tudo bem, porque você teve os argumentos que foram validados ou não, e a partir daí você muda a rota. A partir daí fez o teste. Né?
Exato, como foi o nosso caso, entendeu? Então tínhamos argumentos, vamos por esse caminho, testamos ali, não é muito bem esse caminho, vamos para o outro, mas, sabe, uma segurança de fazer essa mudança, de fazer essa transição. Mas por quê? Porque a gente questionou o porquê das coisas. Então acho que isso é primordial no mundo em que as pessoas são totalmente diferentes, os negócios são totalmente diferentes. Só você sabe sobre o seu negócio, só você sabe sobre o que você quer dali para frente. Brilhante. E isso é o que vai te dar a resposta de qual é o caminho que você vai seguir, né? Brilhante. Como que as pessoas fazem para acessar e qual que é o principal direcionamento que vocês dão para alguém que tá falando, cara, eu entendi, eu preciso aprender. Eu preciso aprender a me comunicar. Bom, primeiro da aptitude, se você colocar no Google aptitude, com P mudo, né? Aptitude, você... Aliás, é sempre engraçado esse nome, né? Que as pessoas falam, uau, calma aí, vocês juntaram a palavra aptidão com atitudes, criaram aptidão, a gente fala, sim. Eu nunca tinha pensado nisso. A gente é muito esperto, a gente fez esse nome. Brincadeira, esse nome foi, na verdade, a gente colocou atitude no Google Tradutor e saiu atitude para inglês, aptitude, né? Então... aptitude é aptidão em inglês. Aptidão, boa. Então, meu, fala sério, né? Quantas vezes a gente espera também que seja uma coisa linda, maravilhosa, mas na verdade foi apenas essa realidade, né? Isso aí é um nome lindo. Mas enfim, é só você escrever então aptitude no Google, por exemplo, que já vai aparecer para você o nosso site, aptitude.com.br, procurar no Instagram, @aptitude.brasil. No caso, para falar comigo, inclusive estou à disposição para ajudar cada um que está aqui. Caso queira tirar uma dúvida, conversar comigo, só me mandar um direct lá no Instagram. O meu Instagram está como @oguiconstancio. E você? alisonbatista.oficial e da aptitude.brasil, né? Então, se vocês quiserem ver lá, o legal do Instagram é que vocês conseguem ver a experiência acontecendo. Então, vocês conseguem ver o sorriso no rosto das pessoas durante os processos de aprendizagem que a gente oferece para as pessoas. Para você que está acompanhando no YouTube ou no Spotify, estão também aqui na descrição essas redes sociais para que você possa clicar aí e acessar, tá bom? Então vocês vão ter acesso aí, com um clique vocês já vão poder ver mais sobre tudo isso. E eu tenho certeza, eu tenho essa recomendação para te dar. Pode ir atrás dos meninos aí que você vai desenvolver muito sua comunicação. Tive o privilégio de mandar alguém da minha equipe uma vez para fazer, era um gestor comercial da minha empresa. Ele estava um pouquinho bloqueadão para fazer algumas palestras e, cara, foi extraordinário o resultado que a gente teve com ele depois. Ele voltou, assim, transformadaço, apaixonado pelos meninos, falando, nossa, esses meninos são muito bons e tal, e, enfim, detonou. Falou para centenas de pessoas, e, enfim, foi um resultado extraordinário. Estou muito feliz com a participação de vocês no podcast. Agradeço muito mesmo por vocês terem vindo e aprendi muito, tá, com vocês. Então, acho que essa é a minha principal gratidão, ter aprendido com vocês aqui nessa manhã. E com certeza virão novas oportunidades para a gente estar junto aí, crescer junto e se aprimorando de qualquer modo. Quiserem deixar mais uma última mensagem pro pessoal ali na câmera, a gente finaliza aí o episódio. Deixa tudo, depois eu falo. Para finalizar, eu gostaria de falar essa frase que comecei falando aqui, mas eu gostaria de deixar essa mensagem porque isso é fantástico e já diz bastante sobre o que é comunicação. A gente sempre fala isso. Comunicação é ferramenta de existência. Então, se você parar para analisar o que você conquistou até hoje e fazer a pergunta, eu conseguiria conquistar isso se não fosse a minha comunicação? Eu tenho certeza que a resposta seria não. Então, tudo que nós temos hoje, tudo que a gente conquista, todas as pessoas que estão próximas da gente, tudo isso é comunicação que traz. E você pode até falar assim, então, e uma pessoa tímida, uma pessoa muda, por exemplo? Uma pessoa muda se comunica. Da sua forma, mas se comunica. E comunicação é exatamente isso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre falar, estou falando sobre se comunicar, que é a ferramenta que faz com que a gente crie laços e vínculos com as pessoas. Isso é o que faz a gente conquistar tudo que a gente quer. E se comunicação é uma ferramenta de existência, o que vai acontecer se você buscar desenvolver essa comunicação? Você vai se tornar uma pessoa melhor. Isso, sem dúvidas, fantástico. É o tipo de investimento que não tem risco zero. O pior que pode acontecer é você ser 1% melhor na sua comunicação e, com isso, ser 1% melhor enquanto pessoa. Então, essa é a mensagem que eu deixo. E até, a gente não combinou essa frase final, mas eu adoro... nós adoramos nos complementar, né? Sem querer. Sempre. Mas eu digo, se comunicação é ferramenta de existência, você quer existir, e talvez eu diga aqui que o grande sucesso da comunicação não é falar bonito, mas sim existir.
você vai existir uma vez que essa comunicação se consolida. E só tem uma forma dela se consolidar, quando a mensagem chega no outro. Ou seja, a gente existe se comunicando com pessoas. E se você procura não só ter mais oportunidades na tua vida, mas conquistar muito mais a sua vida, não se esqueça que as oportunidades, as conquistas, o teu sonho, com certeza pode ser alcançado uma vez que você entende que as pessoas são a ponte para as oportunidades. É um cálculo matemático. Quanto mais pessoas você decide se comunicar, se conectar e deixar clara a tua mensagem, mais oportunidades surgirão pela tua trajetória. Então não se esqueça que comunicação é ferramenta de existência. Pela comunicação nós conseguimos nos conectar com as pessoas que são as oportunidades. Ou seja, se a gente aprende a se comunicar, a gente, com essa decisão tão simples, que muitas vezes demora tanto para ser efetivada na vida de alguém, com essa decisão você passa a criar oportunidades e não mais perder oportunidades. Fantástico. Obrigado mais uma vez. E nós esperamos juntos termos impactado a sua vida muito positivamente para que você possa prosperar nessas 4 áreas. Não tem como você prosperar na área social sem saber se comunicar com pessoas, nos relacionamentos, no network, nos negócios, é impossível. Não tem como você prosperar financeiramente também, porque ninguém cresce financeiramente sem se relacionar com pessoas. Enfim, até para se comunicar com Deus, você precisa desbloquear essas coisas internas aí, porque apesar dele conhecer você profundamente, muito mais do que você mesmo, é legal você poder abrir seu coração para ele e se sentir melhor na presença dele. Então, nós esperamos ter impactado positivamente a sua vida. Ficou aqui as recomendações, os links estão aqui na descrição. Um beijo no coração, obrigado meninos, e até o próximo episódio do podcast do Thiago Sartorelli. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.